Agora a pergunta é: o que eu estou ainda mantendo dentro de mim, que está gerando morte, que está trazendo morte, que me mantém espiritualmente numa condição de morte? Diga: Deus me trouxe para os 52 dias. Diga: para eu enxergar. Diga: eu ver como verdadeiramente. Diga: está a minha vida, como está as coisas verdadeiramente aí. Qual que é a realidade? Qual é a verdade? O que ainda não está certo? O que ainda não mudou? O que ainda representa? É uma representação de morte, de devastação, de um vale de ossos secos. Nós estamos aqui nessa manhã, meu Pai. A primeira coisa que eu quero te agradecer, meu Deus, por nós recebermos do Senhor graça, favor, para estarmos aqui. Espírito Santo, renova as forças da igreja, renova as forças do teu povo, renova as nossas forças, Senhor. Renova, meu Deus, a confiança, a esperança. Porque aquela mãe, quando perdeu aquele filho, e ele morreu nos seus braços, ela estava lidando com uma situação de morte. Ela estava, meu Deus, lidando com uma situação de perda. E há momentos, meu Pai, que tem coisas que parecem que não vão mudar. Há coisas que parecem que não vão, Senhor, se resolver. Mas quando nós entramos e nos enchemos da Tua presença, nós nos enchemos do Teu Espírito, o quadro pode ser, Senhor, de devastação. O momento pode ser terrível. Coisas podem ser bem desafiadoras para nós. Mas eu acredito que quando a presença do Teu Espírito Santo, Pai, quando a glória do Senhor, meu Pai, a gente precisa. Eu vou dizer para o Senhor, a gente precisa desse banho. É um banho da Tua glória. É entrar literalmente numa banheira, numa piscina, e agora, meu Pai, mergulharmos, nos enchermos, literalmente, de uma presença, de uma força, de um poder, que vem nos renovar, vem nos levantar, Pai. Vem, Espírito Santo. Eu não sei quem talvez está cansado. Eu não sei, talvez quem chegou aqui hoje, talvez nem por causa da chuva. Meu Pai, por um momento, não. Hoje não. Hoje eu não vou ao culto, hoje eu não vou à igreja. Já fui ontem. Mas eu acredito que ela lembrou que ela está num propósito e ela não vai deixar mais nada para ela. E ela vai usar tudo ao favor da vida dela. As palavras certas, os pensamentos certos, as atitudes certas. Ela vai usar cada momento, Pai, para nos encher, para se encher da Tua presença. Então eu te peço, faz uma grande obra aqui, Senhor. Faz uma grande obra aqui, porque nós precisamos do Senhor. Eu quero repreender todo o desânimo, eu quero repreender toda a fraqueza, eu quero repreender toda a frieza, eu quero repreender todo o cansaço, toda a moleza, toda a preguiça, toda a má vontade, todo o desânimo, todo o mal. Talvez ela não esteja fisicamente bem,
Talvez o corpo está esgotado, está cansado. Talvez ela dormiu pouco essa noite. Talvez coisas tenham acontecido, meu Pai. Mas eu declaro em nome de Jesus que ela seja renovada, que ela seja fortalecida, que ela seja, meu Deus, revigorada, que ela seja inundada pela Tua presença, em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Amém. Amém. E graças a Deus. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito. Que espírito que é esse? Então diga: eu bebo do espírito da palavra profética para 2025. O Senhor preparou o melhor vinho para o final. E eu creio nisso. Pode sentar, por favor. Eu vou ler só alguns versículos aqui da abertura, depois eu quero ir para a palavra de hoje, que está em Provérbios 6, que diz assim, Provérbios 6, versículo 2, na NVI, foi o primeiro dos primeiros versículos que foram lidos ontem. E caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse. Está prisioneiro do que falou. Eu gostaria que você depois meditasse com mais tempo. Eu não vou ter muito aqui. Mas eu gostaria que você meditasse, refletisse com mais tempo. O que você andou falando? O que aí para trás ou agora, recente, você falou ou ainda tem o hábito de falar? Que a Bíblia coloca que aquilo que foi dito levou ela a cair numa armadilha. Ela se tornou alguém, uma pessoa prisioneira. Então ela está presa por conta do que ela falou. Aquilo está travando a vida dela. Palavras têm poder? A língua tem poder? No momento que uma pessoa esteja nervosa, irritada, talvez até exausta, cansada, no momento que ela esteja teve ali algum momento que ela desequilibrou, né? Eu vou desabafar, vou falar o que eu estou sentindo. A pessoa pode acabar falando aquilo que não podia falar? Pode ou não? Ela pode se esquecer depois? Pode, mas a Bíblia está dizendo que se você fez isso, você armou, você preparou essa armadilha para você mesmo e se tornou prisioneiro do que você acabou falando. Porque Deus não nos deu a língua, Deus não nos deu a boca para nós usarmos contra nós, mas a favor de nós. E uma pessoa, ela pode estar usando a boca, ela pode estar usando a língua de maneira tão errada contra a própria vida dela, que ela não consegue ver, ela não consegue discernir, ela não consegue perceber que ela se colocou em sérios problemas. Por quê? Por causa do que ela falou. Por tuas palavras será justificado e por elas será condenado. O laço do ímpio está na transgressão dos lábios. Então, aonde é que está o laço? Aquilo que vai literalmente laçar esse ímpio
ele vive sendo laçado. Alguma coisa acaba laçando ele, roubando ele, travando ele. A Bíblia está dizendo que isso acontece com ele quando ele peca no falar. Uma pessoa pode pecar quando ela fala? Pode. Dependendo do que ela falar é pecado? É uma transgressão? Você tem uma boca santa ou você ainda tem uma boca como diz a Bíblia, a transgressão, na transgressão dos lábios? Eu aprendi uma coisa, eu tinha 17 anos. Nunca na sua vida use a expressão, eu vou parar. Escute, preste bastante atenção. Nunca na sua vida use a expressão, eu vou parar, eu vou desistir, eu vou abrir mão, eu vou me separar. Nunca use a expressão, eu vou pedir demissão, eu vou embora. Você pode ter esquecido, mas o mundo espiritual não esqueceu. Você sabe por quê? Porque eu aprendi que quando uma pessoa ela fala algo dessa natureza, eu lembro de um casal que eu atendi, até casal de pastor mesmo, há um tempo atrás, alguns anos atrás no caso, e ele estava tendo um problema no casamento dele, ele virou para a mulher dele e falou, eu vou me separar de você e eu vou embora. O diabo pegou aquilo porque as suas palavras elas são como leis, elas são como sentenças. E ele, dali para frente, o que ele pôde trabalhar para gerar perdas na vida daquele casal. E ainda eu disse, só tem uma chance para vocês saírem disso. Vocês vão ter que colocar a boca no pó para que haja esperança, para que o Senhor tenha misericórdia de vocês. Porque você pecou com os lábios. Você foi longe demais, você deu uma legalidade para o diabo, que ele vai usar essa legalidade exatamente contra a tua própria vida. Então, o laço do ímpio está na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. O justo pode estar vivendo um momento bem difícil. Ele pode se deparar, que é o que eu vou ler já já, como num vale de ossos secos. Por que um vale? A Bíblia relata do vale de ossos secos. Por que chegou a ficar nessa condição? Ossos secos. Por causa do afastamento. O povo tinha se afastado, tinha abandonado a comunhão, a intimidade, o relacionamento com Deus. Já não era mais importante. Então, a Bíblia também diz, o mal se enreda em seu falar pecaminoso. Mas o justo não cai nessas. Diga comigo, mas o justo não cai nessas. O quê? Ele não vai cair nisso. Porque para algumas pessoas mudar o modo de falar ainda é difícil. Mas você sabe por que é difícil? Porque ela não acredita naquilo que ela está recebendo da palavra. Ela não acredita. Ela pode ouvir. Gente, deixa eu falar uma coisa. Nós estamos num tempo onde as pessoas são capazes de mentir por qualquer coisa. Onde as pessoas são capazes de segurar a mentira
Ela é capaz de morrer com a mentira na mão, pode me botar no caixão, eu morro com ela na mão. Eu vou para o túmulo com a mentira, mas se uma pessoa for para o túmulo com a mentira, para onde vai a alma dela? Ela vai para o inferno. Por quê? Porque elas acreditam. Eu não nego que quando antigamente, bem nas primeiras vezes que eu li, né, que a Bíblia fala que não vai entrar no reino de Deus, nos céus, o nome não está escrito no livro da vida, né, o Senhor conclui lá, Apocalipse 21:8, né, dos mentirosos, né? Às vezes a gente fala, nossa, mas Senhor, será que o Senhor não, né, é tanto assim? Eu acho que isso aí acontece só no mundo, né? Essa proporção que o senhor colocou aqui me dá a sensação que é o mundo. E aí, a hora que você vê que tem pessoas que são capazes de estar dentro da igreja, em contato direto com a palavra. Ela está aqui, ó, nos 52 dias, ouvindo a palavra, dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia. O que levaria essa pessoa a mentir e prejudicar a própria vida dela? É o estilo de vida dela, é o que ela acredita. É aquilo que ela acredita. É daquilo que ela está se enchendo. É daquilo que ela está dia e noite alimentando, pensando. Então, o meu ponto aqui inicial da palavra é te dar um alerta. É um alerta. Isso aqui, essa parte inicial é um alerta. Dentro do que foi dito na palavra de ontem. E caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse. Está prisioneiro do que falou. Hoje, o que não está bom na sua vida? Vamos mais além? O que ainda está, você percebe, está travado na sua vida? O que na sua vida você olha, você não está bem, você não está feliz, não está, é como que a sua alma não estivesse descansada, não estivesse em paz. Pode ir mais a fundo que você andou falando que não devia. Pode ir mais a fundo, pode procurar. Pode buscar em algum momento. Você acabou pensando que não devia pensar e acabou falando que não devia falar. Você acabou soltando coisas aí que não devia soltar. Porque aqui na passagem da palavra de hoje, uma das passagens, né? Porque o nosso título da palavra desse culto, ele está como Jesus anda sobre o problema. Você lembra que Jesus andou sobre as águas? Lembra? E aquelas águas, aquela tempestade para os discípulos, era um problema. E o que era um problema para os discípulos, para Jesus, ele andou sobre o problema. Ele pisou sobre o problema. E olha como que são as coisas. Tudo aquilo que a gente julga, tudo aquilo que a gente trata difícil, complicado, impossível, é um problema, como que Jesus lida, como que Jesus trata, como ele age diante dessas situações? Com tranquilidade. Ele anda sobre o problema. Ele estava mandando os discípulos, vamos para o outro lado. E ali a Bíblia fala que ele entrou com os discípulos num barco. Ele estava deitado na polpa, fazendo o que, igreja? E de repente, o que apareceu? Uma grande. E em meio à tempestade, o que ele estava fazendo? Então, a maneira do Senhor lidar com os problemas da vida
ela é muito diferente do que nós vimos os nossos pais lidar, nós aprendemos na vida a lidar. Por quê? Porque problema para uma pessoa que anda com Jesus é a oportunidade que ele tem dele crescer. Ele está ali para crescer. Eu lembro que por muitos anos da minha vida, bem lá no comecinho, a igreja, a época, na verdade, né, disso, eu me lembro que eu era criança e eu perguntava para minha mãe, quando eu ia para os cultos, que a bispa pregava, eu falava, ela está falando desse negócio de fé, mas como é que funciona esse negócio de fé? Ela está falando que Deus vai fazer, como é que isso vai realmente? Eu não estou entendendo, isso ainda para mim é muito difícil de entender. Me explica, eu quero entender, eu quero saber como que isso funciona. Então, tudo para mim naquela época era tão desconhecido, era tão assim, que eu olhava, eu falava, como conhecer o poder de Deus, o sobrenatural, como ter essa fé? E aí, à medida que você vai aprendendo, você vai ouvindo a palavra, você vai descobrindo que Deus, ele colocou dentro de nós um poder tão grande. Mas por que a gente não aprende a usar esse poder? Porque eu ainda tenho medo de me arriscar, eu tenho medo de não acontecer, de errar, eu tenho algum sentimento, alguma mentira entrou, que não deixa a pessoa ir desenvolvendo isso na vida dela. Quantas coisas no dia a dia você faz, ou que você começou a fazer, por exemplo, o exemplo mesmo agora dos 52 dias, fala aqui para mim, mesmo com tantos desafios, quem está vendo mudanças na sua própria vida? Vamos pegar só os 52 dias. Quem está vendo mudanças na sua vida nesses 52 dias? Você sabe me responder por que você está vendo mudanças? Diga comigo, porque todos os dias eu estou me forçando. Diga com vontade ou até sem vontade. Diga, mas eu estou me forçando a vir à igreja e ouvir a palavra. E aí, cada culto, cada reunião, cada palavra vem com um propósito de te ajudar a praticar, a aplicar, a fazer. Ainda que você não tenha todo o entendimento, toda a noção, você não tenha toda a clareza, outros já têm mais. Mas isso que está acontecendo nos 52 dias é pedagógico. É como botar uma criança para ela aprender, para ela ser alfabetizada. Ela chega em casa, mamãe, olha, hoje eu aprendi a letra A, eu aprendi a letra B. Mamãe, eu aprendi falar tal palavra, eu entendi que funciona, é assim. Olha, hoje a professora me ajudou a ensinar, escreveu o meu nome, eu pedi para ela que eu queria também escrever papai, mamãe, eu queria escrever o seu nome, olha aqui, mãe, olha aqui, mãe. E por causa dessa prática diária, a pessoa colocou no espírito dela, ela colocou na mente dela, todo dia eu vou fazer um pouco mais, eu vou me esforçar um pouco mais, eu vou me dedicar um pouco mais, em fazer o que é certo, em fazer o que é preciso. E eu tenho certeza que me disciplinando, me focando, seguindo essas direções, não quer dizer que vai ser fácil.
eu vou ter um resultado completamente diferente de tudo que eu já tive. Mas uma pessoa que ela vem à igreja e ainda ela está cheia dela, ela está cheia daquilo que ela acha, do que ela pensa, do que ela gosta. Às vezes algumas pessoas falam assim: bispo, eu quero muito me libertar de tal coisa. Né? Uma pessoa me perguntou para mim: eu quero me libertar muito da pornografia. Mas aí eu tenho medo, sabe? Eu quero mudar, mas eu tenho medo. Eu quero mudar, mas eu tenho medo de vir os pensamentos na minha cabeça e eu acabar cedendo. O que eu faço? Eu disse: você já usou a sua boca para dizer que você gosta da pornografia. Então, o medo de cair de novo no mesmo erro é porque, esse medo, esse pensamento, ele está atrelado ao que já entrou, a um sentimento. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Tudo que uma pessoa tem dificuldade de se libertar, você sabe por quê? Você sabe ou não? Ou não? Porque ela gosta de fazer o que ela faz. Porque ela ainda aceita, ela tolera, ela permite. Porque se ela falar: a partir de hoje, eu tenho nojo disso, eu não quero isso, eu não aceito isso não vai fazer mais parte da minha vida, e ela para de alimentar tudo que você para de alimentar, não vai morrer? Vai ou não? Claro que vai. Para de alimentar esse pensamento. Para de alimentar essa ideia maldita. Para de fazer isso para você ver. E o que me ajuda, bispo, a ganhar mais força ainda para eu sair disso? Diga comigo: usar a minha boca em meu favor. Usar o quê? Usar a minha boca. Usar as palavras. Usar as palavras. Então, Ezequiel 37, a Bíblia diz assim, a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Então, peraí, o Senhor me levou a um vale, ele mostrou para o profeta como as coisas estavam. Os 52 dias, literalmente, ele tem sido a mão de Deus, pegando você, vou fazer aqui, como fosse Ezequiel. Vem cá, Ezequiel, eu vou te pegar aqui, vou te levar aqui, você vai ver como as coisas estão. Vou mostrar, talvez você não tinha visto, mas eu vou mostrar para você como as coisas estão. Porque a Bíblia fala que isso aqui foi uma visão que Deus deu a ele. E Deus, nesses 52 dias, ele está dando à igreja uma visão de como está realmente a parte interna da vida de cada um. Como que está a mente, como está o coração, como está o interior, como que está cada área. Não do jeito que você vê, mas do jeito que você precisa ver. Não do jeito que você acha, mas do jeito certo. Isso aqui está assim, assado, frito, cozido. Você acha que está tudo bem, mas já tem morte aqui. O que eu disse? Se não tem a presença do Espírito Santo, se não tem a bênção de Deus, o que resta? Se alguma área da minha vida não tem a bênção de Deus, não tem o Espírito de Deus, o que sobrou para aquele lugar? Morte. E a chance daquilo virar um vale de ossos secos, sequíssimos,
você já tem morte. Entrar em decomposição é só uma questão de dias, não precisa de muito. Um corpo já começa a entrar em decomposição já no segundo dia. Se alguém já leu sobre isso, sabe do que eu estou falando. Então, o vale era de ossos secos. E por que que havia tantos ossos secos? Porque o povo havia se afastado da presença de Deus. Aqui a nação estava sendo representada por esse vale de ossos secos. Ezequiel estava vendo a condição, como estavam, a passagem do vale de ossos secos revela a condição espiritual de Israel. A vida de Israel. E vem para nos mostrar como está a vida de muita gente. Porque você pode estar usando a sua boca de uma maneira tão errada que você está afastando a presença do Espírito Santo da tua vida. Você pode estar fazendo com que ele não venha. Olha aqui para mim. Está faltando palavra aqui? Essa igreja falta palavra? Essa igreja falta oração? Falta unção. Nós estamos num propósito, estamos num lugar aonde nos preocupamos em não deixar faltar nada, certo? Agora, o que está faltando acontecer na minha vida? Todo um preparo, um aparato, está tudo aí, tudo pronto, está tudo organizado aí, ó. Tem um som de qualidade para você sentar onde você quiser nessa igreja e poder o som da palavra chegar até você. Uma poltrona confortável, não há necessidade de ligar o ar, mas se precisasse tem ar, tem banheiro, tem tudo, está tudo aí. Tem gente aí para dar o suporte, tem louvor, tem tudo. Agora a pergunta é, o que eu estou ainda mantendo dentro de mim, que está gerando morte, que está trazendo morte, que me mantém espiritualmente numa condição de morte. Porque essa morte aqui, essa devastação, essa desgraça, essa ruína que estava a vida de Israel espiritualmente, ela precisava mudar. As coisas não podiam ficar da maneira que estavam. E diga comigo, e Deus levou o profeta, diga a ver a situação, diga para mudá-la, diga Deus me trouxe para os 52 dias, diga para eu enxergar, diga eu ver como verdadeiramente, diga está a minha vida, como está as coisas verdadeiramente aí. Qual que é a realidade? Qual é a verdade? O que ainda não está certo? O que ainda não mudou? O que ainda representa? É uma representação de morte, de devastação, de um vale de ossos secos. Então agora, olha aqui, 2. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale. A coisa estava feia. A coisa estava feia e que os ossos estavam muito secos. Quando a Bíblia vai dando muita ênfase assim, é para mostrar o tamanho, o grau de quão impossível, difícil tudo aquilo estava para se mudar. Porque se já estava um vale de ossos secos, para a vida humana, isso aqui já tinha acabado ou não? Talvez tem coisas que você já deu, isso aqui, eu acho que isso aqui já não muda mais. Não, isso aqui não vai ter mudança. Isso aqui
Esquece. Quando vier a palavra, quando vier uma palavra falando dessa área da minha vida, eu vou fazer de conta que eu não ouvi, eu vou ignorar. Né? Se o pregador falar amém, eu vou dar um amém por respeito, mas não quer dizer que é um amém em concordância de que alguma coisa na minha vida realmente vai acontecer. Na minha vida, não. Eu acredito aí que alguém pode viver, mas eu não sei se eu vou viver alguma coisa dessa natureza. Quantas mentiras o diabo coloca na cabeça das pessoas, né? E elas acreditam, né? Quantas mentiras. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Ele está te fazendo a pergunta. Todas as áreas da sua vida podem reviver, podem mudar? Qual é a resposta que você vai dar? Bom, eu só tenho uma pessoa aqui do lado que está mais esperançosa, está ouvindo a palavra, está crendo. Os demais ainda... Isa, acho que aquele café que a Rayane fez lá, vê se ele está sem açúcar, daquele jeito que ela sabe fazer para despertar todo mundo, porque... Vou perguntar de novo, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Hã? Essa é a sua resposta? Sim. Ó soberano Senhor, eu respondi, ó soberano Senhor, só tu sabes. Ô Senhor, se o Senhor falar que sim, sim, se o Senhor falar que não, não. Então... eu dependo da tua palavra, o que o Senhor falar para mim está dito. Então ele me disse, profetize a esses ossos. A bispa não tem falado, batido, que a palavra ela é? A palavra ela é? Vamos de novo, a palavra ela é? A palavra é criativa. Há poder nas palavras? Então... profetize a esses ossos, prega para os ossos, declara para os ossos, fala com essa situação e diga-lhes, ossos secos, vamos juntos, ouçam, o quê? Pega lá aquelas dívidas lá, põe aqui, põe a Bíblia na frente aqui e fala... agora você vai ouvir a palavra do Senhor, dívida. Enfermidade, você vai ouvir aqui a palavra do Senhor. Empresa, você vai ouvir aqui agora a palavra do Senhor. Quem está entendendo? É assim que faz, bicho? É isso mesmo, gente? Hã? A gente prega para o problema? Isso funciona? Quem já viu isso funcionar na sua vida? Já? E o que hoje você está precisando então? O que hoje você necessita então? Qual é a questão? Qual é a situação? Para o Senhor nos dar nessa segunda-feira essa palavra, Ele trazer de novo o vale de ossos secos. O que está tirando a tua esperança? Está trabalhando para roubar a tua confiança? Está tentando fazer você olhar para o problema, falar do problema, pensar no problema. O que? Fala para mim o que está aí, que quer levar você a desacreditar, desanimar. Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor, a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês,
e os cobrirei com pele, porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, e eu profetizei conforme a ordem recebida. De novo, e eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, você tem profetizado que tudo vai terminar bem todo dia? Ou você já parou de fazer isso? Tá vendo? Eu não sinto firmeza. Meu Deus do céu, tá amarrado isso aqui. Segunda-feira, gente, tá chovendo, mas é segunda-feira, a gente tá cheio de esperança, cheio de confiança. Vai ser a melhor segunda-feira da nossa vida. Eu acredito nisso. Mas nós precisamos lembrar uma coisa: as coisas não acontecem do nada. As coisas precisam ser provocadas. Vou dar um exemplo aqui, ó. Esse encarte aqui, ó, ele não vai cair no chão se eu não provocar, ó. Eu preciso provocar. Eu preciso ter uma atitude, eu preciso fazer alguma coisa que provoca, ó. Eu provoquei, ele caiu. Por quê? Porque eu provoquei, porque eu empurrei, porque eu fiz alguma coisa para ele cair no chão. Então as coisas só vão mudar na nossa vida à medida que eu creio que eu preciso declarar a palavra do Senhor. Então o que ele me fala para eu declarar em relação a essa área? O que ele me fala que eu preciso declarar em relação a esse lugar, sobre a minha mente, sobre o meu espírito? O que ele me diz? Qual é a direção que ele me dá? Declara, eu profetizei conforme a ordem recebida. Deixa eu te fazer outra pergunta. O que Deus já te mandou fazer nesses 52 dias que você não fez até agora? O que Deus falou para você fazer nesses 52 dias que você não fez até agora? Qual foi a direção? Façam tudo o que Ele... Aí alguém vai falar: bispo, vocês pregam essas palavras direto, eu estou ouvindo aqui, mas vocês pregam... Então, o problema não é que a gente prega direto, o problema é que muitos não estão colocando ela em prática como se deveria colocar. Por quê? Porque você não acredita? Você não acredita? Então, a verdade é que você não acredita? Eu não estou colocando a palavra em prática porque eu não acredito? Se uma pessoa não põe a palavra em prática, é porque ela acredita ou não acredita? Vamos lá, prega para mim. Se uma pessoa não está colocando a palavra em prática, é porque ela acredita ou não acredita? E se ela não acredita na palavra de Deus, no que ela está acreditando? E o que a mentira vai trazer para a vida dela? Diga, vai trazer primeiro muita dor. Diga, vai trazer primeiro muita dor. Isso, você vai começar a ter dores. Você vai começar a ter angústias. Você vai começar a ter aflições. E se a dor não for suficiente, alguma coisa vai trazer morte. Vai gerar morte. Gente, nós estamos num propósito. Eu vou falar assim, por mim. Eu estou na igreja há muito tempo. Eu de verdade, eu não imaginava que esses 52 dias seria do jeito que está sendo. Você falasse assim, bispo, como é que seria? Eu sei que seria de muitos desafios. Sempre foi. Sempre foi de muitos desafios. E é engraçado... É engraçado que os 52 dias não está nem na metade do propósito. Não está nem na metade para poder falar, não, é porque a gente está terminando o propósito, né? Então é por isso. Não! A gente não está nem na metade. Essa semana que a gente vai entrar na metade, ó, 23º dia do propósito ainda. Quantas pessoas estão sendo roubadas? Porque elas não querem acreditar na palavra, ficar com a palavra, possuir a palavra. Ou seja, eu não acredito na palavra. Por quê? Porque eu estou fazendo o que eu gosto?
Porque eu estou vivendo por sentimentos? O culto de ontem foi um culto de tantas palavras de maturidade. Lembra do culto de ontem? E o que mudou do culto de ontem para hoje? Eu vou cair na mesma imaturidade, eu vou cair nos mesmos erros, eu vou continuar aceitando ficar sempre num nível baixo, porque eu não nego, tem gente que depois de um culto daquele de ontem, é perigoso ele ter cedido de novo para os sentimentos. É perigoso ele ter ouvido toda uma reunião daquela. E ele de novo, olha lá, ele descendo a um nível. Por que você desceu a esse nível? Por que isso aconteceu contigo? Porque ele acredita em mentiras. Ele não quer se livrar delas. Não, tem alguma coisa. Meu filho, se você está precisando de ajuda, corre, pede ajuda. Agora, se você não quer realmente essa ajuda, vou respeitar, fique em paz. Mas eu não vou aceitar. É 23º dia do clamor, do propósito. Eu me deparar com alguma coisa que não está fluindo, não está funcionando, e eu vou ficar aqui, de bracinho cruzado, né? Não está tudo bem. Né? Não piorou. Não está bom, mas não piorou. Uhum. O diabo só precisa de uma rachadura. O que eu disse? O que ele precisa? Para fazer o quê? Ah, meu querido, não brinca com o mundo espiritual, não. Não brinca com o mundo espiritual, não. Não brinca com o mundo espiritual. Eu já aprendi muita coisa relacionada ao mundo espiritual e cada dia que passa eu tenho aprendido mais. E isso me coloca muito temor. Não brinca com o mundo espiritual. Não brinca com as palavras. Não brinca com os sentimentos. Não dá muito tempo para o diabo, não. Você já deve ter ouvido falar em noticiário que ladrões já assaltaram lugares em fração de segundos. Já ou não? E o capeta? O que ele pode fazer com uma vida num piscar de olhos? O que ele pode fazer com uma vida se ela está brincando com a coisa séria? Ei, deixa eu te dar um conselho. Você pode talvez hoje ouvir e mudar, ou você pode não mudar. Se você está percebendo que algo não está normal, não está certo na sua vida, corre e pede ajuda. Porque as coisas estão acontecendo muito rápido. As perdas estão acontecendo muito rápido. A palavra que esse ano foi liberada é que esse ano seria um ano totalmente espiritual, lembra? Mas as pessoas também elas iam ter essa experiência, que as coisas aconteceriam muito rápido, tanto para bem como para perdas. Pega uma mensagem como essa daqui de Ezequiel, que a hora que o Senhor mostrou tudo para ele, terminou e perguntou se podia reviver, ele pegou e fez como o Senhor ordenou, conforme a ordem recebida. Conforme a ordem recebida, eu recebi uma ordem, eu recebi uma palavra, veio, chegou até mim uma direção, então eu vou ser mais rápido agora, vou ser mais sábio, mais inteligente. Opa, não vou deixar isso aqui do jeito que está. Vamos resolver isso aqui agora, vamos limpar essa sujeira aqui agora. Vamos consertar isso aqui agora, vamos reparar isso aqui agora. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, porque é o que vai acontecer. À medida que você começa a profetizar, vai ter um movimento, vai haver um barulho. Pode até assustar, pode até preocupar, pode talvez até causar um espanto. Meu Deus, o que está acontecendo? Parece que eu fui começar a fazer como a ordem me foi dada, parece que de repente, olha aí, o que está ocorrendo? É barulho daqui, é movimento de lá, é uma coisa daqui, uma coisa de cá. Não, é a boa obra de Deus que está sendo realizada. Tudo vai cooperar para o nosso bem. Tudo vai cooperar para o nosso bem. Quando eu estava aqui, profetizando,
E houve um barulho, um som de chocalho, e ossos se juntaram, osso com osso. Se ele estava vendo tudo aquilo, e ele estava ali, meu Deus do céu, eu liberei a palavra, eu só liberei o que o Senhor me pediu, e aconteceu tudo isso. Meu Deus do céu. Deus está dizendo para mim e para você, tudo vai terminar bem, mas não é para todo mundo, porque nem todo mundo está declarando, agindo a fé, provocando os seus milagres. Então vamos fazer a nossa parte, vamos dar condições. Sabe o que está faltando na vida de muita gente? O quê? Está faltando o quê? Está faltando o Espírito. Diga comigo, todos os dias, eu preciso me encher do Espírito Santo. Do que você precisa? Você precisa se encher do Espírito Santo. Resgatar a sensibilidade, a comunhão. A seguir ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem. E diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida. Diga comigo, e o Espírito entrou neles, e eles receberam, o que, igreja? E se puseram, e se puseram de pé. E era um exército enorme. Então, eu quero que você fique em pé com o seu encarte na mão. Vamos repetir isso aqui de novo. Profetizei, conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. De novo, e o Espírito entrou neles. E eles receberam o quê? E eles receberam vida. E se puseram. Então, eu quero que você agora feche os olhos. Qual é a área da tua vida que você vai trazer à existência aquilo que não existe? Tua empresa está precisando de vendas? Você está precisando de um resultado maior na sua vida financeira? Você está precisando vencer um problema financeiro? Você está precisando de uma mudança nessa área? Então você vai dizer comigo, Senhor, hoje eu vou trazer vida para a minha vida financeira. Diga, e eu vou levar esse Espírito. Diga, eu vou levar este Espírito. Diga, para o meu trabalho, para o meu negócio. Diga, para a minha casa. Diga, ele, o Espírito. Diga, ele veio, ele entrou, ele atuou, ele se manifestou. Diga, porque o profeta, diga, recebeu uma ordem e ele obedeceu. Diga, ele declarou. Então você vai fazer isso agora. Você vai fazer isso agora. Você vai fazer isso agora, vamos, pode declarar. Você está com o encarte na mão, se quiser levantar, ficar com ele no coração, fica à vontade, eu te deixo na liberdade, como você achar melhor. Mas agora, você vai declarar essa vida, tem que ter vida. Vamos, se levanta com força agora, em nome de Jesus. Vai haver vida, vai entrar o Espírito, vai entrar o Espírito, o que vai trazer vida, o que vai trazer mudança, o que vai trazer restauração, o que vai trazer cura, o que vai trazer libertação. Eu quero agora, em nome de Jesus. Meu Deus, envia teu Espírito agora, envia a tua presença agora, envia a tua bênção agora. Eu vou ter tantas vendas essa semana, eu vou ter tantas vendas nessa segunda-feira, eu vou fechar um
contrato grande nessa segunda. Eu vou para outro nível, eu vou para o outro patamar, eu vou para o outro resultado, eu vou viver uma mudança nessa área. Eu vou ver um aumento de vendas, um aumento de contratos, um aumento de salário, um aumento de renda. Eu vou, em nome de Jesus, a partir de agora, eu viverei, eu tocarei, eu alcançarei, em nome de Jesus. Vamos, Senhor, é agora, meu Pai. As palavras são criativas, então eu vou criar, eu vou, meu Pai, trazer à existência aquilo que não existe na minha vida, no nome de Jesus. Vamos, igreja, vamos, igreja. E o Espírito, profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Vamos, talvez está faltando Espírito na tua vida. Põe a mão na tua cabeça e fala para Deus: Senhor, entra, que o teu Espírito entra na minha vida agora, que o teu Espírito entre na minha vida agora, que o teu Espírito entre na minha vida agora, que o teu Espírito entre na minha vida agora. Entra agora o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito que me dá, ó meu Pai, discernimento, que me dá capacidade, uma nova habilidade. Entra agora na minha vida, aquilo que vai me levantar, aquilo que vai me fortalecer, aquilo que vai me capacitar. Eu declaro o espírito de coragem, eu declaro o espírito de ousadia, eu declaro o espírito de determinação, eu declaro um outro espírito em nome de Jesus. Qual é o espírito que você precisa? Qual é o espírito que você precisa? Eu não vou mais declarar morte, eu não vou mais atrair morte, eu não vou falar mais de morte, eu não vou falar de problema, eu vou trazer vida. Vida! Eu quero vida! Vamos, com a mão no teu peito, no teu coração, fala para Deus: Senhor, eu quero vida, eu quero vida, eu quero paz, eu quero alegria, eu quero força, eu quero unção, eu quero poder. Em nome de Jesus, receba, receba, receba vida, receba vida, receba vida. Vamos, receba vida. Eu declaro: receba, receba a força do Espírito Santo, receba. E entrou neles, e entrou neles, e entrou neles, e entrou. Que entre agora aonde você precisa que o Espírito venha entrar. Ele vai entrar. Ele vai entrar, ele vai tocar aquele cliente, ele vai tocar aquele cliente, ele vai tocar aquela pessoa que está te devendo, ela vai pagar. Ele vai tocar naquele advogado, ele vai tocar naquele juiz, ele vai tocar naquele promotor, ele vai tocar naquela pessoa, ele vai tocar, ele vai mover, ele vai agir. É agora, meu Pai. Eu declaro em nome de Jesus, em nome de Jesus, a partir de hoje, tudo que você vê que está faltando vida, você vai fazer como a palavra diz. Você vai fazer como a palavra diz: profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Perceba o Espírito entrando em você. Perceba o Espírito entrando em você. Porque o nosso Deus, Ele pode. O que Ele não pode? E quando Ele entra em nós, nós podemos todas as coisas. E eles receberam vida. Receba a vida agora. Receba a vida agora. Receba a vida agora. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Perceba o Espírito entrando. Perceba o Espírito entrando. Perceba o Espírito te renovando. Perceba o Espírito entrando. Perceba o Espírito te renovando. Ele está aqui, o Espírito Santo está aqui. Perceba, perceba, perceba isso. Ah, muita pressão. Tem chegado muita pressão. Mas eu vou confiar, eu vou receber força, eu vou receber vida, eu vou receber poder, eu recebo vida nessa manhã. E o Espírito entrou neles, eles receberam vida. Endireita a tua coluna agora,
tua postura agora. E eles se puseram de pé. E eles se puseram de fé. Retoma a confiança. Retoma a coragem. Retoma a esperança. Retoma agora em nome de Jesus. Retoma agora. Receba a vida. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo, entra agora. Vai, Espírito Santo, entra agora. Vai, Espírito Santo, age agora. Vai, Espírito Santo, cura agora. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito de Deus, entra agora. Age agora. Se manifesta agora. Transforma agora. Cura agora. Levanta um grande exército aqui agora, meu Pai. Levanta, Senhor. Levanta em nome de Jesus. Diga para você mesmo: o Espírito está sobre mim. O Espírito está sobre mim. O Espírito está sobre mim. O Espírito de Deus está sobre mim. O Espírito de Deus está sobre mim. Diga: o Espírito de Deus está sobre mim. Mais forte: o Espírito de Deus está sobre mim. Mais forte: o Espírito de Deus está sobre mim. O Espírito de Deus está sobre mim. O Espírito de Deus está sobre mim. O Espírito de Deus, o Espírito do Soberano, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele está sobre mim. O Espírito está sobre você. Vamos, veja, perceba, receba, sinta. O Espírito de Deus está sobre você. O Espírito está sobre você. O Espírito está sobre você. Aonde havia morte, agora o Senhor está dizendo: não haverá mais. Tudo vai terminar bem. Tudo vai terminar bem. Muita gente está passando vários desafios, está enfrentando muitas coisas, mas essa palavra não veio à toa. Tudo vai terminar bem. Tudo vai terminar bem. Tudo, nada vai ficar de fora. Tudo vai terminar bem. Em nome de Jesus. Diga isso com o Cristo. Aonde iremos com sua glória? Eu quero que você louva só um pouquinho para eu encerrar. Enche-me, Deus. Enche-me, isso. Até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti. Até transbordar. Até transbordar. Pra onde iremos nós, Deus? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos com sua? Eu abençoo a tua vida, eu consagro o teu encarte e eu tomo posse das suas vitórias. E o Espírito entrou neles e eles receberam vida. Você recebeu vida. Você recebeu, e agora com essa vida você vai levar lá para onde você precisa. Leva esse Espírito para lá. Diga comigo: eu vou levar esse Espírito. Eu vou levar essa unção para minha casa, para o meu trabalho, para minha empresa. Diga: e a partir de agora, de hoje, nada vai ficar do mesmo jeito, em nome de Jesus. Amém? O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram.
e passo a viver a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.